Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, louvamos a Ti por essa terça-feira. Ó Senhor Jesus, venha ser conosco. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a estar prosseguindo, a estar perseverando até a Tua volta. Ó Senhor Jesus. O ler com a oração de hoje, irmãos, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Ó Senhor Jesus! A visão do tabernáculo, do átrio exterior ao santo lugar. Ontem vimos que Deus nos deu a palavra e o ministério da reconciliação e nos comissionou para reconciliarmos as pessoas consigo mesmo. Dessa maneira, nossa vida cristã não será estagnada, mas dinâmica. Diante disso, nossa reação deve ser de aceitar sua comissão, dizendo-lhe sim e amém. Quando o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, desenvolveu acerca do ministério da reconciliação, devia ter em mente a figura do tabernáculo. Por meio dessa figura, veremos os estágios da reconciliação que a palavra nos descreve. O átrio exterior do tabernáculo é representado pelo retângulo maior. Nele temos o altar do holocausto e a bacia de bronze. O altar do holocausto é feito de madeira recoberta de bronze, que significa juízo ou julgamento. Sob o ângulo da nossa experiência cristã, em nossos primeiros passos, deparamo-nos com a cruz, na qual Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como holocausto em nosso favor. No Antigo Testamento, já é possível ver a grandiosidade de Deus, pois ele não exigiu a morte do homem pecador, mas permitiu que fosse substituído por animais tais como bois ou novilhos, carneiros ou cabritos, rolas ou pombinhos. Para que seu holocausto fosse aceito, o homem deveria obedecer à lei do rito, conforme descrito a seguir. Primeiramente, o pecador deveria trazer sua oferta sem defeito ao Senhor à porta da tenda da congregação. Ali a oferta receberia um tratamento específico de acordo com a sua natureza, isto é, conforme fosse gado, gado miúdo ou aves. Esse procedimento era para que o pecador fosse aceito perante o Senhor. Em seguida, o pecador deveria pôr sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que houvesse identificação e substituição. Esse animal passaria a representá-lo daí por diante. Depois, o animal era imolado. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentavam o sangue do animal e o aspergiam sobre o altar. Ele era ainda esfolado e cortado em seus pedaços. E os filhos de Arão acendiam o fogo sobre o altar e colocavam em ordem lenha sobre o fogo. Por fim, os sacerdotes colocavam em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha. Depois de lavadas com água, as entranhas e as pernas eram queimadas sobre o altar. O resultado dessa oferta queimada era subir como aroma agradável ao Senhor. Dessa forma, o pecador era aceito por Deus. De um lado, podemos afirmar que a oferta era como um dom, pois damos ofertas e nos ofertamos para Deus. De outro, também somos um sacrifício, pois assim como esse animal que está sobre o altar precisa ser totalmente consumido, tornando-se cinzas, assim também deve ser conosco. Para Deus, esse último estágio de tornar-se cinzas é muito importante. Antes éramos seus inimigos, mas uma vez imolados, queimados e transformados em cinzas, não existimos mais. Ó Senhor Jesus! Outro importante aspecto desse sacrifício é o fato de ser uma oferta de holocausto. Ela era sempre destinada a Deus. Nem o pecador, nem os sacerdotes tinham parte nela, pois era exclusivamente para Deus. Nesse sentido,
essa oferta representa, respectivamente, a obra de redenção de Cristo realizada na cruz por nós e a sua total e absoluta consagração a Deus. Prosseguindo em nossa experiência no átrio exterior, damos um passo adiante e encontramos uma bacia também feita de bronze. Esse metal nas Escrituras sempre representa o juízo ou o julgamento de Deus. A função da bacia era para o sacerdote lavar as mãos e os pés antes de entrar no outro recinto, que se chama Santo Lugar. Esse utensílio e sua função nos fazem lembrar que fomos lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Com o fim de dar prosseguimento em nossa experiência com Deus, precisamos lavar-nos para ser santificados e justificados e alcançar o estágio seguinte. Muitos cristãos sabem que têm assegurado a salvação de seu espírito, isto é, já passaram pela experiência do altar do holocausto com o Senhor, porque Cristo morreu por todos eles. Contudo, a questão é: o fim de nossa experiência cristã é o ato exterior? Se pararmos nesse estágio, apenas festejando e louvando ao Senhor por ser nosso Salvador, e não avançarmos, certamente seremos cristãos carentes de profundidade em nossa experiência com Ele. Devemos continuar em nossa experiência e chegar ao santo lugar representado pelo segundo retângulo da figura. O santo lugar associado ao Santo dos Santos é chamado na Bíblia de santuário. A separação entre os dois era feita pelo segundo véu. O santuário compunha-se de 48 tábuas de madeira de acácia, 20 para o lado norte, 20 para o lado sul, e no lado posterior 8. 6 delas, como as demais, e 2 de canto para reforçar os cantos ao fundo. Essa madeira era nobre, muito resistente e revestida de ouro. O ouro representa a natureza divina e a madeira a nossa natureza humana. Por melhor que sejamos, ainda precisamos da natureza de Deus. Ó Senhor Jesus! Das 8 tábuas ao fundo, havia 2 que ficavam de esquina, isto é, nos cantos, que representam Cristo, pois ele é a pedra de esquina ou de ângulo. Além disso, também representam irmãos usados pelo Senhor para nos ajudar no aperfeiçoamento de nossa experiência espiritual. Cada uma dessas tábuas media 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Isso simboliza o tabernáculo como o edifício de Deus, no qual todos nós estamos sendo edificados. Ademais, a medida de sua largura, 1 côvado e meio, é para lembrar-nos de que, por mais capazes que sejamos, ainda precisamos do complemento de outros para sermos um número inteiro. Não somos completos em nós mesmos. Em nossa medida, não podemos estar aquém ou além dos outros. Todos devemos ter a mesma medida. Por isso o apóstolo Paulo disse: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da plenitude de Cristo. Ou seja, não podemos ser muito altos nem muito baixos, pois na edificação a meta é até que todos cheguemos. Sob cada uma dessas tábuas havia 2 bases de prata. A prata simboliza a redenção de Cristo. É a redenção que nos separa do mundo. Isso significa que não somos melhores do que os outros. Todos estamos nesse edifício por causa da redenção do Senhor. Caso contrário, jamais seríamos aceitos por Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, amados irmãos? Aleluia por essa terça-feira, amém? Senhor Jesus. E hoje nós vamos desfrutar da visão do tabernáculo. Ó Senhor Jesus, do átrio exterior ao santo lugar. Senhor Jesus. Amados,
E no ato exterior havia dois símbolos muito significantes, que era o altar do holocausto e a bacia de bronze. É interessante porque o altar do holocausto ele era todo feito de madeira de acácia, mas todo recoberto de bronze. Senhor Jesus. O bronze, amado, significa o juízo de Deus, ou seja, julgamento. Senhor Jesus. E é interessante porque no Novo Testamento, Senhor Jesus, o Senhor, né, veio até nós, até a terra, o Senhor Jesus. E quando João o viu pela primeira vez, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Senhor Jesus. Amados, Jesus veio justamente, né, para ser o substituto, para ser aquele que morreu em nosso lugar. Ele teve um viver humano, né, e quando ele estava para ser imolado, para ser crucificado, amados, é interessante. A Bíblia mostra lá nos evangelhos que ele foi examinado. É verdade, ele foi examinado. E claro, não acharam nenhum dolo, né? Não acharam nenhum defeito nele. Pelo contrário, Pilatos disse: Eu não vejo nesse homem mal nenhum. Ó Senhor Jesus. E ele nos substituiu, amados. Ele foi de fato o Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados. Ó Senhor Jesus. Amados, no Antigo Testamento, nós vemos também o amor de Deus, né? O homem sempre pecou, né? Depois que o pecado entrou no homem, o homem sempre pecou. E Deus, cheio de amor, fez com que o homem não precisasse morrer, mas poderia um animal o substituir, não é mesmo? Senhor Jesus. E nós vimos que o homem poderia levar um animal, né, em seu lugar. E é interessante que ele podia levar um boi, né, um carneiro, uma ovelha, uma pomba, ou até mesmo uma rola. E chegando até o sacerdote, o sacerdote, né, o examinava, e depois disso o pecador colocava a mão sobre o animal, para que o animal se identificasse com o homem. Senhor Jesus. Depois disso, aquele animal era imolado. Ó Senhor Jesus. E o sacerdote lavava aquele animal e colocava sobre o altar. E interessante que isso tudo era como substituto do homem. Ó Senhor Jesus, lembrando que o amor de Deus permitiu isso. Senão o homem era quem ia morrer. Já pensou? Não existiria homem naquela época, porque todos os dias o homem pecava, né? Ó Senhor Jesus. E ali, depois que o sacerdote colocava tudo sobre o altar, aquele animal era queimado. Ó Senhor Jesus. E aquele aroma, amados, subia até Deus, e ele sentia prazer com isso. Ó Senhor Jesus. E sabe o que é precioso? É que esse tipo de holocausto não era para desfrute do homem, do ofertante, muito menos do sacerdote, mas era para deleite e satisfação de Deus. Ó Senhor Jesus. Amados, depois daquela queima daquele animal, o que sobrava eram as cinzas. Ó Senhor Jesus. Ou seja, o pecador já não mais existia, mas apenas cinza. A cinza é o que é de mais puro, não é? Senhor Jesus, por isso que Deus se sentia tanto prazer naquele holocausto, naquele sacrifício. Ó Senhor Jesus. Por isso, queridos irmãos, o Senhor deseja dia a dia estar nos purificando. Ó Senhor Jesus, por isso, eu e você precisamos todos os dias estar diante do Senhor e pedindo perdão, né? Oferecendo o nosso sacrifício. Só que hoje não é de animais, mas é como Paulo fala em Romanos 12, né? É o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. E ele também se apraz, ele também se satisfaz. E ele vê que cada dia nós estamos puros para ele. Ó Senhor Jesus! E para isso, querido irmão, também nós precisamos nos consagrar, ter um viver dia a dia consagrado na presença de Deus. Ó Senhor Jesus! E é interessante porque lá no átrio, amados, ainda existia a bacia de bronze, né? A bacia é interessante. Era justamente para que o sacerdote ele lavasse seus pés e suas mãos para poder adentrar no santo lugar.
Amados, eu e você também já fomos lavados, aleluia! Ó Senhor Jesus, nós já fomos, além de lavados, os nossos pecados foram perdoados. Nós já fomos justificados, santificados para Deus. Ó Senhor Jesus, amado, nós já podemos adentrar também. Amados, só que tem muitos filhos de Deus que ainda querem permanecer no átrio, sem ter nenhuma experiência com o Senhor. O Senhor deseja que nós adentremos nesse santo lugar. Para quê? Para lá termos mais intimidade com Deus. Ó Senhor Jesus! E é interessante porque a Bíblia chama santuário, né? Claro, fazendo a correlação entre o santo lugar com o santo dos santos, Senhor Jesus. E é interessante, queridos irmãos, que lá nesse santuário existia 48 tábuas. E é interessante mais ainda, é mais rico ainda, porque essas tábuas eram também de madeira de acácia, mas só que todas elas eram recobertas de ouro. Ó Senhor Jesus, o ouro amado, o ouro, querido irmão, tipifica a natureza divina, ou seja, a acácia é uma madeira nobre, ou seja, por mais que você se ache capaz, mesmo assim, você precisava ser recoberto de ouro, que é a natureza divina. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus para servir a Ele. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E é interessante que ela tinha a largura de 1 côvado e meio. Senhor Jesus, de comprimento ela tinha 10 côvados, mas de largura tinha 1 côvado e meio. E é interessante porque ela precisava de um complemento, é verdade, para que se completasse 3 côvados. Ó Senhor Jesus, e é rico, amados, porque elas ficavam sobre 2 bases de prata. E a prata tipifica a redenção. Ó Senhor Jesus, amados, que maravilha, né? Depois de sermos completados com outro irmão, passar a servir com outro irmão, para crescermos mais em vida. Ó Senhor Jesus, agora nós temos uma base, que é a redenção, é a prata. Amados, eu e você já fomos redimidos, nossos pecados já fomos perdoados. E nós também já fomos, além de passarmos pela redenção, nós já fomos também reconciliados com Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E é interessante, amados, porque nós não somos melhor do que as pessoas, né? Somos melhor do que ninguém. Mas, amados, aprove a Deus, não é mesmo? A nos redimir, a nos dar a sua vida. E hoje podemos servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, mas é um privilégio passar por todo esse processo, o Senhor ter feito tudo isso por nós. Que maravilha. Por isso, amados, nós precisamos estar sendo gratos ao Senhor. E a cada dia, né, estar na presença dEle. Ó Senhor Jesus, amados, que eu e você possa todos os dias estar nos consagrando mais e mais ao Senhor. Com certeza, esse sacrifício, amado, vai ser muito válido, porque hoje nós vamos estar servindo com todo o nosso corpo e vamos estar consagrando todo o nosso corpo ao Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Aleluia, amados. Aleluia.